E aí, pessoal, vamos, como eu prometi, né, chegando de viagem, tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Em relação à nossa disciplina. Algumas foram, já foram realizadas, né? Vou explicar isso. Falar sobre prova e tal, que vocês mandaram aqui para a gente responder. Então, vamos lá. Duas legislações, primeiramente, né? Já que vocês vão poder consultar aquilo que vocês levarem para o caderno é de vocês. Então, o que tiver manuscrito é de vocês, inclusive a legislação. Eu indicaria duas. Essa daqui, a Lei 9.279, que é a nossa Lei de Propriedade Industrial, e a Lei 10.406, que é o Código Civil. O Código Civil, a gente vai trabalhar com ele a partir aqui do seu artigo 966, né? Lembrando que isso daqui eu estou pressupondo que vocês já dominam, porque já tiveram essa disciplina e foram aprovados nela. Então, quem está com alguma dificuldade ainda na disciplina passada, é bom dar uma revisada, tá? Vocês viram já esse conteúdo do empresário, né? Vocês já dominam toda essa parte aqui do 966 até o 980A, tá? Que é a antiga Ireli, a gente falou sobre ela na aula passada. Pressupondo também que vocês já foram aprovados, então já têm o domínio sobre esse conteúdo aqui da sociedade, não sociedade empresária, tá? É a sociedade civil, né? Então, que é a sociedade comum, que vai aqui do 981 até o 990. Então, isso daqui é o que vocês já tinham de bagagem anterior à disciplina. O que é que a gente vai entrar aqui na disciplina? Então, a gente vai entrar com as sociedades personificadas empresárias, tá? Só lembrando aqui, tá? A sociedade simples, ela vai ter algumas regras do 997 também, até, cadê? Sociedade personificada simples, é um contrato social, as regras de nome, mas a gente trabalha as especificidades, mas é bom vocês saberem as regras gerais, tá? Que vai ser aqui até o artigo 1038, né? O artigo 1038 do nosso Código Civil. Definido isso, vamos pegar as dúvidas aqui de vocês, né? Primeira dúvida: a prova será objetiva ou dissertativa? Isso a gente trabalhou no primeiro dia de aula, né? Então, estrutura da prova. Temos o que? 10, né? 10 não, desculpa. 5 questões dissertativas. Então, foi o que foi definido com vocês lá no primeiro dia de aula. A gente mantém o que foi definido, com possibilidade de consulta, né? Ao quê? Caderno. Posso levar material impresso? Não. Só o que vocês escreveram. O que for manuscrito é de vocês. Tá? O que vocês escreveram, né? Estudaram e colocaram lá para vocês é de vocês. Precisa ser um caderno especificamente? Não. Você pode fazer o seu materialzinho lá nas folhas ofício e você vai né, escrevendo nelas, tá? Acrescentando o que você quiser, é seu. Xerox, impressão? Não. Antes da prova, né, vocês vão me trazer o material, quem for chegando lá na hora, eu já vou estar na sala, vocês já vão estar trazendo o material, vocês vão colocando o material e para eu dar o visto, né, para eu verificar. Só fica em cima da mesa o que tiver sido verificado. O que não tiver sido verificado não pode ser consultado, tá bom?
Então, só para a gente poder validar a consulta de vocês, assim como é feito lá na OAB com vocês, tá? Então, o material de estudo de vocês, que vocês escreveram, que for manuscrito, é de vocês, pode ser consultado. Vadimeco, não. Vocês já estão com consulta ao caderno. Acha que está com alguma dificuldade em algum ponto específico, faz as anotações, né? Porque isso vai ajudar no seu processo de aprendizagem. Então, 5 questões dissertativas. Nessas questões a gente vai ter A e B, mesmo padrão da OAB, tá? A valendo 1 ponto, B valendo 1 ponto. Então, A e B, cada uma valendo 1 pontinho aí. Deixa eu só ajustar aqui. Esse é um ajustezinho fino, pronto. A e B, cada uma valendo 1 ponto aí para vocês. Tá bom? Totalizando 10 pontos, tá? Não temos nenhum trabalho prático, é mais conteúdo, tá? Validar esse conteúdo que vocês estão fazendo. Na segunda unidade a gente faz uma avaliação mais prática. Então, fazer esse balanceamento prática e teoria, parte teórica mais densa, e aí lá a aplicação dessas teorias, além das outras que a gente vai ver para a segunda unidade, tá certo? Então esse é o estilo de prova, como havíamos conversado antes. A prova, então respondendo a primeira pergunta, segunda pergunta, né? Quais assuntos podem entrar na prova? Então a gente está vendo aqui o que vocês já sabem, né? Então vou colocar assuntos anteriores, aquilo que é pressuposto para essa disciplina, tanto na parte de Direito Civil 1, que vocês viram lá com a professora Janaína, como vocês falaram, quanto aqui a parte de Direito Empresarial, que vocês viram no semestre passado. Então, são conceitos básicos, né? A parte aqui que eu falei para vocês, da sociedade comum, que ela não é uma sociedade empresária, é uma sociedade civil, mas toda a regulação da sociedade civil simples vai ser usada de forma subsidiária na sociedade empresária, e também aquilo que vocês viram lá da configuração do empresário, que eu também acabei revisando lá no início, a gente trabalhou isso em sala, que é a teoria da empresa, a teoria de Asquini, então toda essa parte vocês vão poder utilizar. Quer dizer, vai ser cobrado de vocês. As sociedades contratuais. Então, sociedades contratuais vão entrar, tá? Aqui na nossa disciplina, tá? Quais são elas? A sociedade em nome coletivo, tá? A sociedade em comandita simples e a sociedade limitada. Foram as 3 sociedades contratuais. O foco maior é na limitada, tá, gente? O foco é na limitada. Então, se é para você focar em alguma coisa, veja todas as regras de sociedade limitada. Veja as classificações que a gente trabalhou na penúltima aula, né? Porque elas têm consequências, como a gente também trabalhou em sala. Então, pensem de forma prática. Pensem em como aplicar essa teoria, quais as consequências da classificação dessa sociedade, quais as consequências da norma relativa à sociedade. Então, esses são os conteúdos, além da parte da estrutura da empresa, que a gente viu lá, nome empresarial, que a gente viu propriedade da empresa, tanto a propriedade material quanto a propriedade imaterial, né? Então, o perfil objetivo, o perfil subjetivo, o perfil da atividade, né? Me fugiu a palavra agora. Então, e o perfil corporativo. Tá? São os 4 perfis lá da teoria de Asquini que a gente trabalhou também na exaustão lá nas primeiras aulas. Alguém falou que seria bom dar uma revisão. A gente revisou na aula passada. A aula passada foi uma revisão, né?
Tanto que eu iniciei falando da limitada, que sendo o último assunto que a gente trabalhou, e avançamos dentro dessa revisão para a parte de propriedade intelectual, que seria a Lei 9.279, que é essa daqui, tá? Então, a aula passada foi a revisão. É interessante falar um pouco sobre propriedade intelectual. Então, vamos aqui à primeira dúvida ainda que restou sobre algum assunto específico. Então, vou apagar aqui, tá? E aí vamos, propriedade intelectual. Então, eu tenho a propriedade intelectual, tá? Que ela vai se dividir em direitos autorais e conexos, e ela vai se dividir também aqui na propriedade industrial. Então, eu tenho propriedade intelectual como o conjunto maior, direito autoral como parte desse conjunto e a propriedade industrial como outra parte desse conjunto. Os direitos autorais são direitos relativos às pessoas, são direitos personalíssimos, direitos de personalidade. Então, aqui, a gente vai trabalhar dentro da empresa apenas com alguns desses direitos, né? O software está dentro do conjunto dos direitos autorais, 9.609, lei do software, e a lei de direitos autorais 9.610, tá? A gente vai ter aqui também os direitos conexos e em termos de autoria, aí deixa lá para o pessoal do direito digital que vai trabalhar melhor isso com vocês. Então, não vamos trabalhar direitos autorais aqui na nossa disciplina, tá? Quando vocês forem trabalhar com empresa, lógico que vai haver, né, hoje mais do que nunca, mas não vamos trabalhar isso aqui, tá? Por quê? Porque direitos autorais são inerentes à proteção ao autor, proteção ao criador, não a proteção à obra. Tá? A teoria do direito autoral, a teoria francesa que o Brasil segue, protege o criador, não a obra. Então, não confundir uma coisa com a outra, apesar de muitas vezes o nosso judiciário confundir, né? A gente falou sobre isso em sala, né? Com o caso de uma bolsa, da bolsa da Hermès, se eu não me engano, que foi reconhecido o direito autoral sobre a bolsa pelo judiciário, que por si só já é um absurdo, isso daí deve ser revertido, né? Chegando a tribunais especializados, isso deve ser revertido, porque o direito autoral ele serve para as obras da criação humana com a finalidade, né, de sensibilização e não a obras de produção industrial. Aqui na produção industrial, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter as patentes, a gente vai ter o desenho industrial, a gente vai ter as marcas, né? As indicações geográficas. Então, vamos ter outro? Vamos também. E aí, algumas espécies protegidas de forma sui generis, como as cultivares, né? Cultivares. Topografia de circuitos integrados. Vamos ter mais o quê? Então, patente, desenho industrial, marca, indicação geográfica, cultivares, topografia, circuitos integrados, e outras previstas em lei, tá? Gente, não sendo previsto em lei,
não significa que não está protegido. Vocês têm o direito concorrencial que vai ajudar nesse processo. Mas aí está dentro do concorrencial. A gente afasta um pouco. Nem tudo que é intelectual, né, ou imaterial é intelectual, tá? Os bens intelectuais são todos imateriais. Mas algumas coisas imateriais, elas não vão ser protegidas aqui dentro do contexto do direito de propriedade intelectual, mais especificamente aqui para a gente, a propriedade industrial. Tá? Então, a lei é essa, né? Não confundir registro de patente. Patente vai ser para isso daqui, ó, invenções e modelos de utilidade. O resto, registro. Tudo isso daqui você registra. Patente, só invenção e modelo de utilidade. Tá? Não confundam. Vocês são profissionais de direito, vocês têm a obrigação de usar os termos corretos. Uma coisa não é a mesma que a outra. Tá? Então vamos lá. Proteção dos direitos. Para que serve essa lei? Concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade. Patente de invenção e modelo de utilidade. Concessão de registro. Pode ver, o resto é registro. Registro, registro, né? Repressão às falsas indicações geográficas, registro também. Repressão à concorrência desleal, direito concorrencial. Tá? Então, temos aqui. Alguém pediu para falar especificamente aqui de patentes. Deixa eu só dar uma olhada para ver se é isso mesmo. Inicial a aula falando limitado, depois entrou falando de registro de patente. Acredito que reforçar o conteúdo dessa matéria seria importante. Sim, é importante. É importante, primeiro, você saber o que é o titular. Então, vamos aqui para patente. Na patente, vocês têm que saber o que é o inventor e o que é o titular. São duas figuras diferentes. O inventor e o titular. Tá? E aí vai entrar um pouquinho de direito autoral aqui. Ó. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condições estabelecidas em lei. Então, ao autor de invenção e modelo de utilidade, nessas condições. Tá? Primeiro, quem é que é o titular? Salvo prova em contrário, presume-se o requerente o legítimo titular para a obtenção da patente. A patente poderá ser requerida em nome próprio, tá, pelos herdeiros ou sucessores do autor. Autor de quê? Da invenção ou modelo de utilidade. Pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença à titularidade. Gente, é muito importante vocês saberem isso. O titular da patente não é, necessariamente o seu inventor, tá? A lei vai estabelecer que o titular pode ser pessoa diversa. E vocês podem perceber aqui em cima, ó, nessa parte que tá, ó, vou até marcar aqui para vocês atentarem para isso, a quem a lei ou o contrato de trabalho ou prestação de serviço determinar que pertença à titularidade. Preste atenção nessa parte grifada aqui. Se você está trabalhando e no seu contrato está dizendo que você tem uma função de criar algo, de desenvolver algo, e essa titularidade será do seu empregador, ela será do seu empregador. Tá? Inclusive, a invenção, quando na vigência de um contrato de trabalho, que preveja como atividade
laboral. A criação de algo, a titularidade da criação é do empregador, no caso da empresa, tá? Eu visitei agora há pouco uma área de produção aí de alguns ativos intelectuais, patentes, tá? Na parte química, não posso falar muito mais do que isso. E tem lá uma grande cientista, estava no escritório com ela, estava mostrando lá as coisas, né? Toda a parte de produção do trabalho dela. E tudo que ela inventa ali, todo novo produto, pertence à empresa, não a ela. Ela é só autora, tá? Ela tem alguns direitos básicos de autor, mas a titularidade da patente é do empregador. Por quê? Porque o contrato de trabalho dela diz que ela tem que fazer aquilo. Então, se ela faz aquilo, o que ela desenvolver, ela está sendo paga para isso. E se ela não fosse paga para isso? E se você trabalha numa empresa e você inventa algo que melhora lá a empresa? Também visitei, por exemplo, a linha de produção. E lá eles têm o controle. A linha de produção é toda automatizada, eles têm o controle sobre o quê? Eles têm pessoas que vão verificar se as embalagens estão corretas, se não tem nenhum problema, se o produto saiu da forma correta. Então eles têm um controle de qualidade. Imagina você estar numa linha de produção e a máquina às vezes fecha uma embalagem sem o produto dentro. Aí você pensa o seguinte, nossa, eu posso desenvolver algo para evitar isso. Porque toda vez que a máquina colocar alguma coisa para dentro da caixa e mandar para o consumidor, para o cliente, e um produto for sem nada, for vazio, eu vou ter problemas. Problemas lá com o direito do consumidor. Como você evita isso? Ah, a pessoa da linha de produção inventou o seguinte, colocou um ventilador do lado, o ventilador só consegue soprar as caixas vazias, então nunca vai caixa vazia nenhuma. Olha só que invenção legal. A pessoa da linha de produção do controle de qualidade está sendo paga para inventar coisas? Não. Mas ele usou dos recursos do empregador? Sim. Usou algo para ler para o trabalho dele? Sim. Então, aí a partilha da titularidade vai ser meio a meio. Porque ele usou recursos do empregador. Agora, se você não é contratado para desenvolver algo, não usou recurso do empregador, de forma alguma, aquele trabalho seu com o seu empregador influenciou no seu invento, então ele é todo seu. Tá? Aí não importa se você trabalha para alguém, porque o seu trabalho não é inventar algo, o seu trabalho, a sua invenção não tem relação com o seu trabalho, então ali a gente separa, tá? O que é do empregado, o que é do empregador, tá bom? Então, quando tiver mais de uma pessoa, a patente ela pode ser requerida por todas ou qualquer uma delas. Então, um inventor, todos os inventores são titulares, tá? Mas deve esse titular, esse requerente, nomear todos os inventores, todos os titulares lá na patente, tá? Para que sejam ressalvados seus respectivos direitos. Veja que, quando se tratar de invenção ou utilidade realizada por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas mediante nomeação e qualificação dos demais para ressalva dos respectivos direitos. O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. Então, vê só. O inventor ele não pode ser substituído. Você não pode dizer que foi outra pessoa que inventou no lugar daquela que realmente inventou. Porque o direito de paternidade ele persiste aqui na patente. Aquele direito de paternidade lá do direito autoral. Que a professora Silmara, como eu falei para vocês, ela vai chamar de direito de maternidade. Só que esse direito, inerente ao autor, ao inventor, ele pode abrir mão. Então a patente pode vir sem o inventor. O inventor pode requerer, né, não querer, não colocar o nome dele lá no pedido de patente.
Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção, então, pessoa X inventou aqui, pessoa Y inventou aqui. Inventaram a mesma coisa. De quem é o direito? De quem depositar primeiro. Gente, a propriedade industrial nasce com a depósito, né? Não invenção. Alguns pensaram em invenção. Depósito, tá bom? Nasce com o depósito. O que é que nasce no momento da criação? É o direito autoral, é outra coisa. Patente, invenção, modelo de utilidade, nasce com o registro, com o pedido de patente, desculpa, com o pedido de patente. Quem depositou primeiro, tá? Não importa quem inventou primeiro. Quem depositou primeiro tem o seu direito, tá bom? Vamos lá. Patenteabilidade. O que é patenteável? Gente, eu pedi para vocês estudarem isso daqui, né? Falamos dos requisitos, eu ainda coloquei um quarto requisito, e aí eu vou colocar só a título de curiosidade aqui para vocês. A lei não vai trazer, tá? A melhor doutrina vai trazer, tá bom? Esse quarto requisito a gente vai chamar de suficiência descritiva. Tá? Então seria um quarto requisito. Por quê? Porque você só protege o que está descrito. Então precisa ser descrito de forma suficiente para ter a proteção. É patenteável como modelo de utilidade, objeto de uso prático ou algo desenvolvido a partir deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova fórmula ou disposição envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso, na sua fabricação. Diferenciamos também esses dois aqui, o que é invenção, o que é modelo de utilidade. E o que é que não é? Foi uma das coisas que trabalhamos na última aula. Você sempre tem que saber o que não é patenteável. Descoberta, teoria, método matemático, concepções abstratas, esquemas, planos, princípios, métodos comerciais, obras literárias, arquitetônicas, programas de computador em si, e aí a gente coloca o asterisco lá, né, para o software embarcado, que a gente falou nele, o software embarcado. Vamos colocar aqui esse asterisco. Apresentação de informações, regras de jogo, técnicas, métodos operatórios e cirúrgicos, também métodos terapêuticos. Gente, preste atenção nisso daqui. E aí eu falo para vocês. Já tive um caso assim, tá? Uma amiga, uma cliente, ela desenvolveu uma nova fórmula, uma nova forma de operar animais. Veterinário. E para isso, né, uma forma muito mais segura para fazer determinada cirurgia, para isso ela desenvolveu uma ferramenta nova. Pergunta: o método operatório é patenteável? Não. A técnica de operação é patenteável? Não. Método de fazer diagnóstico é patenteável? Não. De terapia? Não. Agora, a ferramenta nova que ela usa nesse método, aí sim, tá? A ferramenta patenteável. Método, não. Agora vamos aqui para o inciso 9, porque o nosso legislador ele acaba criando alguns probleminhas aqui, né? Vamos lá. Não é patenteável. Então, não. O todo ou parte de ser vivo. O todo ou parte de ser vivo. Tá? E materiais biológicos. Então, materiais de ser vivo também. Da forma como são encontrados na natureza. Não são patenteáveis. Ah, professor, mas se eu isolar isso, eu descobri uma planta
planta. E essa planta, eu posso patentear? Não. Mera descoberta, não patentei. E se eu comprimir e extrair o óleo dessa planta? Eu extraio um óleo que eu uso na indústria. Vamos lá, o óleo de mamona. Posso patentear o óleo de mamona? Você extraiu e isolou da forma como é encontrado na natureza, então a resposta continua sendo não. Veja, ou ainda que dela isolados. Posso então pegar, fazer o mapeamento genético daquela planta, pegar o seu germoplasma, esse daqui, ó, germoplasma, é o gene da planta. Genoma, gene animal. Posso pegar isso e patentear? Não. Tá? E processos biológicos naturais. A forma como o fungo cria, a partir de determinado composto, um composto X. Eu posso patentear o processo de criação, por exemplo, da penicilina por meio de um fungo? Da forma como eu encontro esse fungo na natureza? Não. Continua sendo não. Agora, se esse material genético ele não for encontrado na natureza, for algo criado, aí pode ter proteção. Tá? Aí pode ter proteção. Eu modifiquei. Tá bom? Se o processo biológico de criação de medicamento X por um fungo for alterado geneticamente, o processo ele for algo que foi desenvolvido a partir dessa alteração. Sim. Tá? Se o composto que foi retirado da natureza, eu passar ele por um processo, por uma máquina, para identificar quais são os compostos, e a partir disso começar a sintetizar isso com esses compostos, não mais extraídos da natureza, mas sintéticos, posso? Sim. Tá bom? Então, tenham cuidado com esse tópico aqui. Tá? Então, vamos pegar aqui e vamos avançar. Aqui são a descrição dos requisitos, né? A gente trabalhou esses conceitos aqui, tá? O que é novo, o que é atividade inventiva, o que é considerado novo, qual o momento que eu vou considerar novidade, tá? Dê uma olhada nesses artigos aqui, a gente já trabalhou pelo menos nas duas últimas 3 aulas, né? Não será considerada como estrada técnica a divulgação de invenção ou de utilidade quando ocorrida nos 12 meses, pelo inventor ou pelo próprio INPI, ou por terceiros com base em informações obtidas diretas do inventor. Eu falei um pouco disso daqui, tá? A gente chamou de período de graça. Não é algo recorrente em outros países, isso é algo da legislação brasileira. E bastante delicado, por quê? Porque você tem que comprovar muito bem isso daqui, tá? Tem que ser muito bem comprovado isso daqui. A invenção é dotar de atividade inventiva sempre que, para um técnico do assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Então, a gente vai, a partir desse artigo aqui, validar o que é o outro requisito, que é a atividade inventiva. Ou ato inventivo, né? Aqui no artigo 14. São suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos por qualquer tipo de indústria. Não importa o tamanho da indústria, se você conseguir produzir em escala, acabou. Tá? É possível proteger. Tá?
É, outro ponto que eu trabalhei com vocês são, que eu peço para vocês darem uma olhada, é o artigo 18, que é não, o que não é patenteável, tá? Então, deem uma olhada nesse artigo 18 aqui também, principalmente porque ele vai falar de seres vivos. Então, ele vai permitir a patente de seres vivos transgênicos, e a gente já tinha chegado nessa conclusão lá na leitura do artigo 8º, tá? Do inciso 9 do 8º, do artigo 10º, desculpa, né? Então, micro-organismos são patenteáveis. Nosso legislador, desde que sejam modificados geneticamente, nosso legislador ele trouxe mais essa preocupação aqui em deixar isso claro, tá? E aí ele vai falar o que são esses micro-organismos. Todo ou parte de né, micro-organismos transgênicos são organismos. E aí eu vou tirar animal por completo, planta por completo. Então, unicelulares, tá? Micro-organismos, reino animal não entra, plantas não entra. Não posso inventar um animal novo, tá bom? Posso inventar uma planta nova? Posso. Protejo com patente? Não. Posso inventar um animal novo? Posso. Protejo com patente? Não, tá? Não é só o que eu vou poder ou não patentear. As características elas têm que ser transmissíveis, né? E elas não podem ser alcançadas em condições naturais. Se algo puder ser alcançado em condição natural, aí não é patenteável, tá bom? Então dê uma olhada aqui nas condições de pedido, o processo de exame também. São alguns pontos que são necessários para vocês terem aí uma ideia geral. Qual o ponto importante aqui que eu também quero trabalhar com vocês? A gente viu, perguntei em sala, inclusive, e aí vocês me responderam, é o direito de exploração. Mas e aí, cadê? Gente, verifiquem a legislação. Patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros. Somente esse. Direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender, importar, com propósito, ou com esses propósitos, né? O produto objeto da patente, ou processo, o produto obtido pelo processo patenteado. Então, ao titular é assegurado ainda, tá aqui, ó, é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos nesse artigo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um patente de um medicamento, certo? E aí, alguém importa o meu medicamento para colocar à venda aqui no Brasil. Para usar, para produzir, enfim, importa com os fins de colocar à venda. Não consigo encontrar o sujeito que está fazendo isso. Mas eu sei que a carga está em transporte. Posso solicitar ao juiz que notifique a transportadora para apreensão da carga, para retirada da carga? Sim, posso. Ele entra aqui no terceiro, tá?
Ocorrerá a violação de direito de patente de processo a que se refere o inciso segundo, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. Esse artigo não se aplica, ou seja, o direito do titular não se aplica em alguns casos. Atos praticados por terceiros não autorizados em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente. Então veja só, se eu importo para pesquisar, para ver como é que eu melhoro, não tem problema. Tá aqui, ó, inciso segundo. Atos praticados por não autorizados com finalidade experimental relacionada a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas. Pesquisa somente, tá, gente? Vou importar matéria-prima para produzir um medicamento patenteado, mas eu vou esperar a patente vencer. Mas enquanto isso, eu vou importando. A importação foi com o intuito de produzir? Foi. Então, pode jogar fora tudo que você importou. Agora, importei um lote para realizar pesquisa? Tudo bem. Olha aqui o inciso terceiro. Ele permite algo muito importante. Tá? E aí eu vou validar para ver quem é que está assistindo essa aula agora. Tá? Você vai escrever se você já fez uso desse inciso terceiro aqui. Tá? Quando foi a última vez que você fez uso desse inciso terceiro? Não se aplica os direitos do titular da patente à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais executada por profissional habilitado, bem como o medicamento preparado dessa forma. Gente, isso daqui é farmácia de manipulação. Aí você vai colocar no comentário aqui embaixo. Quando você fez uso da última vez, e se você nunca usou uma farmácia de manipulação, mas eu aposto que você sabe onde tem uma. Você já viu alguma farmácia de manipulação. E agora você sabe por que você pode manipular o remédio que é patenteado. Olha só que legal. Porque não se aplica os direitos dessa pessoa aqui aos remédios manipulados. A preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais e que seja executada por um profissional habilitado. Né? Nem se aplica ao medicamento preparado. Então, nem ao processo de preparação, nem ao medicamento preparado. Tá bom? Produto fabricado de acordo com patente de processo de produto tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento. Isso daqui, tá? É uma coisa que a gente trabalha dentro do que a gente chama de exaustão de direito de propriedade. O direito de propriedade intelectual da patente se exaure na primeira compra. Então, se eu fabrico um produto de acordo com uma patente de um processo ou de um produto, né? E esse produto está protegido aqui e no exterior, e eu importo do exterior para cá, eu já paguei a patente. Eu mesmo coloquei. Vamos pensar no telefone da Apple. A Apple, ela vende seus smartphones lá fora. Alguém aqui no Brasil autorizado por ela, um lojista autorizado, importa os produtos dos Estados Unidos para colocar à venda aqui. Precisa pagar a patente aqui no Brasil? Não, porque ele já pagou lá fora. Tá? Não, porque ele já pagou. Então, o direito de patente se exauriu lá fora. Tá? Senão, cada vez que entrasse um produto no país, mesmo que já tivesse sido pago a patente lá fora, teria que pagar novamente.
Então a Apple não pode impedir que alguém autorizado por ela importe produtos alegando que não foi paga a patente, uma vez que esses produtos tenham sido produzidos por ela de forma legal lá fora ou por algum autorizado por ela e já tenha sido pago esse direito. Terceiros que, no caso de patentes relacionadas à matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos. Basicamente micro-organismos, tá? Você pega uma cepa de um micro-organismo patenteado e você quer alterar, quer começar a desenvolver. E é um produto novo que você vai desenvolver. É uma nova cepa. E aí você pode sim utilizar aí essa outra já patenteada como fonte, né? Fonte inicial de variação. Terceiros, que no caso de patentes relacionadas à matéria viva, ponham em circulação ou comercializem produto patenteado que haja sido produzido licitamente em comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial de matéria viva. Tá? Atos praticados por terceiros não autorizados relacionados à invenção protegida da patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de teste visando a obtenção de registro de comercialização no Brasil ou em outro país para exploração e comercialização do produto de patente após expiração de prazos estipulados no artigo 40. Que prazos são esses? Vamos lá no 40. Ó, vigência da patente. Então, acabou o prazo de patente? Então, eu posso usar. Não acabou? Aí a gente tem que ver. Né? Tem que verificar de acordo aqui com as possibilidades que a gente tem. Tá bom? O titular da patente vai poder ter uma indenização, lógico. Se você explorou indevidamente, você gerou um prejuízo contra ele, algo que ele poderia ter explorado, ter ganhado dinheiro com aquilo, você vai ter que se responsabilizar por isso. Né? Inclusive daquele período entre a data do pedido e a data da concessão da patente. Tá bom? Então, lembre-se, quando é que você tem o direito de patente? Na concessão. Mas no pedido você resguarda um direito, você tem expectativas de direito. O prazo começa a contar no pedido. Quando é concedido, então imagina a linha do tempo. Né? Eu tenho aqui a data do pedido. Aí eu tenho a análise aqui. E aqui eu tenho a concessão e a partir daqui eu tenho o gozo do direito. Quando é que se conta os 20 anos? No caso da invenção. É a partir daqui, da data B, ou da data A? Tá? Deixa eu colocar mais para cá. Os 20 anos são contados a partir de A. Tá bom? Ah, mas o direito não só existe aqui? Sim. Não só existe uma concessão? Sim. Mas ele vai ter um direito que retroage até aqui o ponto A. E se alguém usou aqui? Bem, aplica o artigo 44, como vocês estão vendo aqui em cima. Tá? Indenização. Como é que se vai garantir isso? Olha, percebeu que alguém está usando uma tecnologia patenteada de um cliente seu ou sua, notifica extrajudicialmente. Você já tem lá uma data aí, um marco inicial avisando, olha, essa tecnologia é fruto de análise, sendo concedida a patente, esse período que você está utilizando de forma indevida, não autorizada, será cobrado. Então, solicito a cessão imediata dessa exploração, sob pena de você ter que pagar uma indenização futura no momento da concessão da patente. Quanto à indenização, aí, meu amigo, é você que define, é seu direito. Você tem o direito, tá? Só não vá tentar abusar do direito, que aí você pode perder, né, pelo abuso. A pessoa de boa fé, antes da data de depósito ou de prioridade, período patente, explorava esse objeto do país,
pode ter assegurado o seu direito de exploração. Por isso a gente manda o aviso. Porque a pessoa não pode alegar, eu não sabia que estava sendo analisado. Eu não sabia que era objeto de uma patente. A partir do momento que é concedido, aí não tem, é público. Mas antes, como é que você vai, né, comprovar que a pessoa não estava de boa fé? Aviso, né? Faz um aviso extrajudicial requerendo cessão imediata, que se cesse de forma imediata qualquer uso, venda, importação, qualquer coisa proibida lá pelo artigo 41, dentro dos direitos aqui do titular. Tá? Aqui vai ser objeto de nulidade, tá bom? É bom vocês saberem quando é que vai ser nula. Como se dá esse processo administrativo. A ação de nulidade. Falamos inclusive de algumas, né? A ação de nulidade é importante saber. E da licença voluntária, os contratos, as possibilidades, e principalmente, a gente falou sobre esse caso aqui em sala, da licença compulsória, artigo 68 e seguintes. Tá? Gente, não existe quebra de patente. O que existe é licença compulsória. Tá bom? Não existe quebra de patentes. O que existe é licença compulsória. Nunca mais você fala quebra de patentes. Tá? Vamos ao termo correto. Deixa eu ver outra dúvida aqui. Então, falar um pouco da propriedade intelectual, falei. Requisitos, falamos aqui. O que é patente, deve ser patenteado. Em que momento? No momento que você tiver a tecnologia. Por quê? Porque se você não fizer, outro vai fazer. É o momento oportuno. Teve um aluno que perguntou aqui: qual o momento oportuno para se patentear? Na hora que você tem a tecnologia. Inventou, não divulga. Entra com pedido de patente. Se você divulgou, você corre um sério risco de perder. Tá? Lembram do caso que eu falei em sala do rapaz lá da Federal do Ceará, de Biologia? Então, divulgou, você corre um seríssimo risco de perder a sua tecnologia. Prática do direito empresarial e societário, principalmente relacionados às fusões e aquisições. Bem, a gente não vai trabalhar com esse conteúdo na disciplina, tá? Vocês têm que saber a parte da formação, por enquanto, tá bom? Então, vamos partir aqui para nosso outro conteúdo, né, que vai ser a parte da empresa. Então, mudando aqui para nossa legislação. Tivemos, né, trabalhamos aqui as classificações. Então, deixa só, voltou a focar aqui. Classificações, né? Se a empresa é contratual, se ela é institucional, né, ou estatutária. E qual a consequência dessas classificações? Se a empresa é de pessoas e capital, se a empresa ela é de responsabilidade limitada ou responsabilidade ilimitada. Eu acho que o ponto da responsabilidade é um ponto muito importante para vocês saberem, né, das empresas. Deem uma olhada também no artigo 50, né, da desconsideração da personalidade jurídica. Ele também vai ser importante, principalmente se você quer remover, né, os direitos inerentes a essa limitação de responsabilidade. Das empresas de responsabilidade limitada, que a gente estudou até o momento, a gente tem a própria sociedade limitada. Falei com vocês sobre composição de nome da empresa, tá?
E aí a sociedade limitada, ela vai ter duas formas, tá? Só estabelecer aqui um ponto que eu vou poder escrever aqui embaixo para vocês. Então, a limitada se pode colocar no nome empresarial tanto limitada quanto escrever por extenso. Então, tanto a forma compacta, resumida, quanto por extenso, está valendo. A limitada, ela é a empresa que pode ter, né, o nome empresarial tanto no formato de firma, né, quanto denominação. E a lei exige o quê? Que após a firma ou a denominação, você coloque um dos dois termos aqui, tá? Então, formação do nome. Desde 2019, a limitada teve uma alteração que foi a possibilidade de ter a limitada unipessoal. Então, isso resolve uma série de problemas que o mercado tinha. Se for unipessoal, tudo relativo ao contrato social, né, vão entrar naquilo que couber, tá? E tudo em que esse capítulo se omitir, normas da sociedade simples. Lembra que eu falei para vocês que vocês tinham que dominar a sociedade simples que vocês viram lá no direito civil? Por quê? Porque tudo aquilo que não houver disposição específica aplica-se à regra geral, tá? E a regra geral é a sociedade simples. A limitada, ela tem uma característica, né, que é a possibilidade de você ter uma sociedade de capital limitada. Aí vocês vão dizer, professor, mas você não falou na sala que a regra geral da limitada era uma sociedade de pessoas? Tem um affecto societatis elevado? Sim. Mas aqui no 1053, o parágrafo único prevê que o contrato social pode ter a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Tá? O contrato mencionará no que couber as indicações do artigo 997 e, se for o caso, a firma social. Então, pode não ser o caso. Pode ser da denominação. Então, a sociedade pode ter o termo da denominação, mas o limitada ou limitada por extenso. Tá? É obrigatório ter isso daqui? É obrigatório ter isso daqui. Tá? Lá no 997, o que é que a gente vai ter? Vamos voltar lá. Tá? Então, nome, nacionalidade, estado civil, sede dos sócios. Então, participação, sócios, responsabilidade. Então, tudo isso aqui do 997 se aplica também lá. Tá? E aí, tanto firma quanto denominação. Tá vendo? O inciso 2º aqui prevê a denominação, mas o artigo 1050. Cadê ele? 1050 e 1054 prevê também a firma social, tá? A divisão vai ser sempre em cotas, então mesmo aplicação, tendo aplicação supletiva da sociedade por ações, não deixa de ser uma sociedade contratual. Tá? Essa sociedade pode ter cotas iguais ou desiguais, e essas cotas vão pertencer a alguns dos seus sócios, né? Cada sócio tem que ter um pedacinho da empresa. Agora, vê só. Pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, respondem de forma solidária todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade.
Então, dentro dos 5 primeiros anos de registro, eu tenho aqui a sociedade. E a gente diz que essa sociedade vai ser dividida aqui em algumas cotas. E elas vão ser diferentes. E o todo dela vale 300 mil. Certo? Vamos imaginar que esse sócio aqui, dessa cota que eu estou marcando, ele não integralizou o capital no momento da criação da empresa e todos os outros integralizaram. Ele ficou de pagar a prazo. E ele não pagou, ninguém fez nada. E aí eu entro com ação contra essa empresa e eu tenho uma obrigação de pagar 300 mil, vou ter que liquidar a empresa toda. Se a responsabilidade não é limitada, ela é limitada ao capital que eu subscrevi, o que é que acontece aqui? Vamos imaginar que esse pedacinho ele tem o valor de 50 mil. Tá? Então, vai chegar um ponto que a liquidação dos bens da empresa vai bater em 250 mil e vai faltar 50 mil. E eu tenho aqui o sócio A, o sócio B, o sócio C e o sócio D. Eu vou poder buscar os bens pessoais dos sócios? Sim, vou. Até o limite do que foi subscrito. Quanto é que foi subscrito? 300 mil. Quanto foi integralizado? Já que 50 mil não foi, 250 mil. Quem vai pagar com os bens pessoais é o sócio D? Não, parágrafo 1º aqui do 1055 diz que qualquer um dos sócios. Eles são solidários. Tá? Eles respondem de forma solidária. Até o prazo de 5 anos do registro da sociedade. Posso entrar na sociedade como prestador de serviço? Vou prestar serviço em vez de integralizar bens? Não. Nesse tipo de sociedade limitada, é vedado. Tá? Posso ter condomínio de cotas? Pode. Os direitos que seria do único sócio são realizados pelo condomínio. Tá? Então pode ter condôminos de cotas. Essas cotas não são divisíveis e pode ter condômino. O sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independente de audiência dos outros, tá? Ou a estranho, se não houver oposição dos titulares de mais de 1/4 do capital social. Então, na sociedade limitada, tá, gente? O nosso legislador estabeleceu, né, um quórum de 1/4 do capital social para oposição à entrada de novo sócio. Tá? Então, se 1/4, mais de 1/4, né? Se opor, não entra novo sócio. Professor, e se eu colocar a cláusula que diz que os sócios desde já aceitam a entrada e saída de qualquer um deles? Beleza, não precisa disso daqui então. Não precisa de uma reunião, uma audiência né, dos outros sócios, não precisa de nada disso. Se já está autorizado no contrato social, vale o contrato social. Lembre-se, aqui vai estar dizendo na omissão do contrato. Sempre. Na omissão do contrato. Significa o que isso daqui? Vale o primeiro contrato. Se ele não dispuser nada sobre isso, vale a regra geral aqui da lei. Tá?
não peguem os casos na prova e inventem cláusulas que não está descrita lá, tá? Se não está descrito na prova é porque não tem. Se não tem nada específico é porque vale a regra geral. Então, aplique a regra geral a não ser que a questão traga uma cláusula específica, tá? Tenham esse cuidado, não inventem dados nas questões. O dado é aquele que está na questão, tá? Então, vejam também a questão da administração. Na sociedade limitada, a gente pode ter um administrador diferente do, do administrador do sócio, né? Então, essa administração pode ser atribuída a terceiro não sócio. Tanto no contrato social, que eu não indico. Não indico você prever um administrador no contrato social, porque você pode ter contratos apensos a esse, um contrato em separado, um ato em separado, para ter a previsão de quem será e quais são os poderes dessa administração. Por que isso? Porque mudar o contrato social é difícil. Mudar um simples ato não é difícil. Tá? Ou não tão difícil quanto mudar o contrato social. A designação de administradores não sócios dependerá da aprovação de 2/3 no mínimo dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado. Ou seja, sabe essa situação aqui, ó, onde não está o capital integralizado? Pelo menos 2/3 dos sócios. E da aprovação dos titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social após a integralização. Gente, o que é que ele está dizendo? Olha, nessa situação de não estar o capital todo integralizado, eu vou votar sócios. Eu vou contar sócios. E se o capital tiver todo integralizado? Bem, eu vou contar capital social. Aí eu preciso de mais da metade. Imagina o seguinte. Eu tenho sócio A, B, C, D. Não integralizou tudo. Eu tenho que ter, né, no mínimo aí, 2/3. Para que eu possa designar um administrador. E se foi integralizado? Se D pagou os 50 mil? Olha só. Se D pagou os 50 mil e C ele tem 50% da empresa, tá? Eu preciso do voto de C mais um, né? Mais qualquer pedaço desse capital aqui para escolher o administrador. Então, na hora que for tudo integralizado e C é dono de 50% do capital, eu vou contar o volume de capital, percentual de cotas. Então, C sozinho tem direito a metade do voto. É isso que o 1061 está dizendo aqui para a escolha dos administradores. Tá? E se o administrador for designado em ato separado? Aí eu tenho que ter a posse no livro de atas de administração. Esses livros são aqueles mesmos que vocês viram no semestre passado. Tá bom? Vamos imaginar a situação que vocês me trouxeram em sala. Alguém morre numa sociedade contratual, uma sociedade limitada. Um sócio morre. O que é que acontece? Eu tenho transferência? Não, não tem. A não ser que eu tenha uma cláusula. Mas como eu falei para vocês, se a questão não traz, não tem. Se o contrato não apresenta, é porque não tem. Tá? Não inventem dados novos. Ah, e se isso, e se aquilo? O se já era. Porque lá está dizendo isso? Não, então não tem o se. Tá? Vamos ser objetivos. Do jeito que a prova da OAB vai cobrar de vocês. Objetividade. Então, deliberações dos sócios, né? O que é que os sócios podem liberar, quais são os poderes que eles vão ter, tudo isso vocês vão ter aqui também.
Como é que eu vou aumentar ou reduzir o capital social? Eu falei para vocês que tem que fazer atualização, né? Quando for aumentar ou diminuir o capital social, isso deve ser atualizado na junta comercial, tá bom? Trabalhamos também da possibilidade, ó, da resolução ou da dissolução da sociedade aqui. A resolução da sociedade, ela se dá em relação a sócios, tá? Resolução em relação a sócios. A dissolução é da sociedade por inteiro. Vejamos aqui. Ressalvado o disposto no artigo 1030, ou seja, tendo em vista aquilo que está previsto no 1030, quando a maioria dos sócios, respectiva de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista nesta exclusão por justa causa. Então, tem que estar previsto no contrato social. Ah, o cara foi pego desviando dinheiro do caixa. É um ato grave? É. Põe em risco a continuidade da empresa? Põe. Está prevista a exclusão por justa causa no contrato social? Ah, não previu. Então, são as regras de 1030. Tá? Por que que o artigo fala em relação a sócios minoritários? Porque ele diz que precisa mais de metade do capital social. Se C tem metade do capital, C nunca vai ser excluído. Ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em relação a ou em reunião ou assembleia, especialmente, né, convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil comparecimento e o exercício do direito de defesa. Depois que for feito isso daqui, o registro da alteração deve ser feito. E aí aplica-se o que está disposto em 1031 e 1032. O que são esse 1030, 1031 e 1032? Gente, regra geral. Tá? Vamos lá. 1030. Ressalvado o disposto no 1004, seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Então, o sócio pode ser excluído. Tá? Esse capítulo fala da resolução da sociedade em relação a um sócio. Pode ser majoritário ou minoritário. Por que que lá na limitada tem uma regra especial? Porque a regra especial da limitada se refere a sócios minoritários. Tá? Sócio majoritário. Sócio majoritário, alguns casos vão entrar aqui. Tá bom? Casos são esses quais? Morte do sócio. Se o contrato dispuser diferente. No caso da morte, qual a regra geral? Resolução da sociedade. O que é feito? Vai ser liquidado aquele pedaço da sociedade e tchau. Acabou a sociedade para aquela pessoa. Quem morre, acaba a sociedade para aquela pessoa. A sociedade continua para os demais. E esses valores que a pessoa, os valores referentes às cotas, aí vai para o espólio, vai para as obrigações da herança. Tá? Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução. Olha só que legal aqui. Ó. No momento que alguém morre, abre a possibilidade, algum sócio morre, abre-se a possibilidade dos outros sócios escolherem se vão continuar a sociedade ou se não, vão acabar a empresa ali naquele momento. Tá? Então, abre-se essa possibilidade. Também existe a possibilidade, tá? Se por acordo com herdeiros houver a substituição do sócio falecido.
Qual a regra geral? A regra geral é não tem substituição. Ah, mas se tiver uma cláusula? Bem, se tiver uma cláusula, aplica-se aqui o parágrafo, o inciso terceiro do 1028. Qual o direito do sócio em relação à sociedade? Ele pode se retirar na hora que quiser. Princípio do direito contratual. Princípio de você não precisar contratar com quem você não queira. No momento que você quiser, você pode sair. Tá? Antecedência mínima de 60 dias, tá bom? 60 dias, se você quiser sair da sociedade. Tá? E se a sociedade tiver um prazo determinado, aí você tem que comprovar que há justa causa para você sair. Antes de se findar o prazo da própria sociedade. Então vamos imaginar o seguinte. O sujeito morreu. Não tem nenhuma cláusula que vai transferir a titularidade das cotas para o herdeiro. Se o sujeito morreu, não tem essa cláusula, inciso primeiro. Se o sujeito morreu e tem a cláusula. Se tem a cláusula, inciso terceiro. Tá? Ou se fizer um acordo com o herdeiro, inciso terceiro. Se tiver a cláusula e o herdeiro não quiser, que é muito comum, aí vamos falar um pouquinho de prática. Gente, se o herdeiro não quiser, ele vai ter o direito de comunicar à empresa, tá? E a empresa tem que aplicar o 1029 aqui, tá? Nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. Nos casos, agora vamos aqui, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Na data da resolução. Então, no caso, resolução em caso de morte, na data da morte. O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. A cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Vamos imaginar a regra geral aqui. Olha só. C vem a óbito. Então, C vem a óbito. No dia 1º de janeiro. Se C vem a óbito dia 1º de janeiro, não tem cláusula de transferência? Não, regra geral. Se a questão não fala, regra geral. Então, o que acontece? Resolve-se ali. Em relação ao sócio, resolve-se naquele momento. Então, a sociedade vai ter 90 dias, tá? Para pagar ao espólio de C. E agora? Eu coloco a cláusula de transferência ou não? Se houver cláusula de transferência. Bem, se houver cláusula de transferência, se C morreu dia 1º, dia 1º mesmo, os herdeiros vão entrar aqui na sociedade. O espólio não é algo que anda muito rápido, né? A gente sabe disso. Então, aqui vai ficar, né, dentro dos poderes do espólio,
até que se resolva aquela situação. Pode ser rápido, pode não ser. E se o herdeiro não quiser? Bem, se o herdeiro não quiser, aí o que acontece? O herdeiro vai notificar a sociedade 60 dias antes da sua saída. Depois desses 60 dias, vai ser feita a resolução e a partir dessa resolução, a liquidação. E aí, a liquidação tem mais 90 dias para pagar. Então você ganha prazo. Você ganha tempo aí para a empresa se organizar. Então, entre colocar ou não colocar, coloca, tá? Coloca, sempre. Tá? E explica para o seu cliente por quê. Tá bom? É, Então, a dissolução não. A dissolução, ela simplesmente acaba com a empresa. É o momento que vai haver a finalização das atividades da empresa. Tá bom? Aí a empresa se resolve não para um sócio, mas para todos. Essa é a diferença da dissolução para resolução. Tá bom? Uma das cláusulas de dissolução é a falência, por exemplo, como vocês estão estudando o direito falimentar. Tá? Ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui para a gente trabalhar. Lembrando, não vamos falar em fusão e aquisição. Isso vai vir lá na frente, vai vir depois. Né? Essa parte dos contratos de trespasse. Patente já falamos. E acho que é isso. Então, gente, agradeço aqui, tá? A atenção de vocês. Vamos ver se aí todo mundo assistiu mesmo. Lembram, né? Eu pedi para quem assistiu. Vamos lá. Clica aí, né? Comenta aí, né? Quem quiser seguir para mais informações, eu sempre estou passando alguma informação, tanto aqui no Instagram, quanto aqui no próprio Facebook, para ver os próximos vídeos. Quiser aprender um pouquinho mais sobre propriedade intelectual também, tá? Novidades sobre congressos, enfim, tá? N novidades aí que a gente vai trazendo para vocês. Por enquanto, é sob demanda, tá? As produções são sob demanda, mas a gente está começando a planejar aí para ter uma regularidade aqui nesse canal com algumas informações, tá? Fazer algumas lives, até quem sabe chamar vocês para debater, participar de lives aqui, que eu acho interessante dar visibilidade também para vocês, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Espero que tenham sanado as dúvidas que vocês mandaram aqui. Tá? Espero que vocês façam uma boa prova. A gente se encontra aí na quinta-feira, tá? E agora, né, são 18h10, eu creio que até as 19 já consiga ter terminado a edição de tudo aqui. Vocês estão vendo aqui que eu estou montando algumas coisinhas aqui para ter um espaço para escrever para vocês. Eu gosto de escrever, puxar seta, fazer os esquemas. Aí também vocês estão me vendo aqui. A gente vai aprimorando aí com o passar do tempo, tá bom? Então, não deixem de estudar. Livro, tá? Ah, professor, tem apostila. Não, livro, gente. A pessoa que escreveu a apostila, ele estudou pelo livro, tá? O livro ele vai trazer muito mais informações. Então, usem livros. Mandei um para vocês, inclusive. Tem vários. Ah, tem que ser daquele autor que o professor indicou? Não, qualquer um. Qualquer autor da área de direito empresarial,
ele vai trazer informações importantes sobre os temas que a gente trabalhou aqui. Tem uns que trabalham melhor tema A, tem outros que trabalham melhor tema B. Aí a gente vai discutindo também esses autores em sala. Se vocês quiserem trazer autores, professor, estou com esse livro aqui, é legal? Aí a gente dá uma olhada em sala mesmo, consegue ver até pelo sumário o que é que está trabalhado com mais detalhes ou não. Tá bom? Então, não fiquem procurando atalhos, tá? O domínio do direito que vocês vão ter, não é, que a gente busca para vocês, não tem atalho, tá? Ele tem um caminho árduo, um caminho de muito aprendizado, muita leitura, e que vocês vão dominar esse caminho se vocês percorrerem esse caminho, tá? O atalho ele vai te dar tópicos. E aí, se você tiver algo fora daquele tópico, o que é que você vai fazer? Né? O que é que pode ser feito? Então, não vão atrás de atalhos, tá bom? Essa é a dica que eu tenho para vocês. Espero que tenham gostado. E aí, nos vemos aí presencialmente. Um abraço.